Tem certos vídeos de OVNI que você bate o olho e pensa, tá, isso aí é um drone. Fim da história. Mas de vez em quando aparece um caso que faz até os mais céticos pararem por alguns segundos e pensarem: espera aí, que porra é essa? E foi exatamente isso que aconteceu no caso de Mike Leão. Nos últimos dias, um vídeo gravado no interior do Paraná explodiu nas redes sociais, acumulou milhões de visualizações e abriu uma guerra entre céticos, ufólogos e curiosos de plantão. De um lado, pessoas dizendo que é apenas mais um drone, mas de outro, tem gente afirmando que estamos diante de umas evidências mais intrigantes dos últimos anos. No meio disso tudo, um objeto estranho brilhando no céu. Mas antes de falar do vídeo, existe um detalhe interessante. Segundo o próprio Mike, que é a pessoa que filmou lá o OVNI, os acontecimentos não começaram quando as luzes apareceram. Ele relata que dias antes começou a ouvir sons estranhos vindo da mata que é próxima à sua propriedade. Barulhos incomuns, né, alguma movimentação estranha, uma sensação constante de que havia, sei lá, algo diferente acontecendo por ali. Mas, para ser justo, quem mora perto do mato sabe que a natureza tem um certo talento especial de produzir sons que parecem que saíram diretamente de um filme de terror de baixo orçamento, né? Mas o que chamou a atenção foi que esses relatos eles vieram antes mesmo da gravação que viralizou. E aí as coisas começam a ficar interessantes. No vídeo postado pelo Mike, é possível observar luzes brilhantes pairando sobre uma área da vegetação. Em alguns momentos, eles parecem mudar de intensidade, em outros apresentam permanecer estáticas, e dependendo do trecho que você queira analisar, passam a impressão que realizar movimentos difíceis de interpretar à distância, né? O suficientemente para transformar uma gravação comum em um fenômeno nacional. Em poucas horas, milhares de pessoas estavam analisando quadro por quadro daquele vídeo. Especialistas autoproclamados surgiram do nada. Gente ampliando pixels, gente aplicando filtros nas vozes, gente calculando distância, velocidade, altitude. A internet inteira virou uma espécie de CSI dos discos voadores. Tem gente mesmo até fazendo vídeo sobre isso. Você acredita? Mas aí começa a parte que eu mais gosto. Porque quando um caso desses viraliza, surgem imediatamente dois grupos muito previsíveis. O primeiro grupo chega dizendo: ah, isso é claramente um drone agrícola, sem apresentar muita explicação, sem análise detalhada, apenas a confiança inabalável de que alguém acabou de resolver um mistério internacional enquanto estava sentado no sofá. Mas existe também um segundo grupo, aquele que vê uma luz piscando no horizonte e já conclui: eles chegaram. Não importa o contexto, não importa a evidência, não importa absolutamente nada. Para essas pessoas, qualquer coisa com LED já faz parte de uma civilização avançada da galáxia de Andrômeda. Mas a verdade é que até agora ninguém apresentou uma explicação definitiva, né? Isso é importante, porque não identificado não significa automaticamente alienígena. Significa apenas que ainda não sabemos exatamente o que estamos vendo. É uma diferença simples, mas aparentemente muito difícil para a internet compreender. O mais curioso é que quanto mais o vídeo circulava, mais perguntas apareciam. Se era um drone, quem estava operando? Por que ninguém apareceu para reivindicar a gravação? Se era uma aeronave convencional, por que o comportamento chamou tanta atenção? E se era nenhuma dessas opções, então o que era? São perguntas que continuam sem resposta, né? Justamente por isso, o caso não desapareceu depois de 2 dias, como acontece com a maioria dos vídeos virais. Existe também um fator psicológico interessante. Nós adoramos mistérios, né? Sempre adoramos. Desde histórias sobre criaturas desconhecidas até relatos de objetos estranhos no céu, porque existe uma parte da mente humana que simplesmente não consegue resistir a uma pergunta sem resposta. Talvez seja exatamente por isso que os casos como esse continuam despertando tanto interesse. Não porque promovem a existência da vida extraterrestre, mas porque nos lembram que ainda existem coisas que não conseguimos explicar, né? Tipo, de imediato. Mas, de novo, para ser honesto, se amanhã surgir uma explicação totalmente racional para o vídeo, isso não seria nenhuma surpresa. A história da ufologia está cheia de casos famosos que acabaram tendo explicações bastante terrestres. Mas também é verdade que alguns eventos permanecem sem conclusão por décadas, e justamente nesse espaço aí, entre a certeza e a dúvida, que os grandes mistérios sobrevivem. Hoje o caso do Mike Leão continua sem uma resposta definitiva. As imagens seguem sendo analisadas, as teorias continuam surgindo e a discussão parece estar longe de terminar. Talvez daqui a uma semana tudo seja esclarecido, talvez não. Talvez seja apenas um drone mesmo, né? Agrícola, feito o pessoal fala. Talvez seja algo muito mais interessante. Ou talvez mais um daqueles casos que entram para a longa lista de mistérios que a internet nunca conseguiu resolver.
Mas agora eu quero saber a tua opinião. O que você acha que apareceu naquele vídeo? Era um drone mesmo? Um fenômeno natural muito estranho? Uma montagem ou algo que realmente merece investigação mais séria? Deixe sua teoria aqui nos comentários, porque uma coisa é certa: enquanto ninguém apresentar uma explicação convincente, o mistério continua e, convenhamos, mistérios são muito mais divertidos que as respostas.